E a gente está dando início a mais um episódio do Além do Jaleco. E estamos aqui com uma ilustre presença e creio que esse bate-papo vai ser bem bacana para todo mundo que está assistindo a gente aqui. E, doutora, se apresenta para a gente, por favor. Tá. Meu nome é Beatriz, eu sou formada pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB, lá de Santa Catarina. E eu vim para São Paulo há mais ou menos uns 2 anos para fazer minha especialização em dermatologia. E gosto muito dessa área. Eu digo que foi uma área que fez com que eu me apaixonasse por isso tudo, por esse mundo médico, assim. Eu falo que durante toda a faculdade eu era uma pessoa que não gostava muito do hospital. E a dermato me permitiu entrar em contato com a medicina de um jeito que eu gosto, de uma forma clínica, dentro do consultório, mas ao mesmo tempo que a gente consegue fazer tanto o procedimento estético, quanto escutar esse paciente, conversar com ele, acolher realmente as dores dele. Eu falo que eu já gostava, mas entrar no mundo efetivamente fez eu me apaixonar ainda mais por tudo que representa, sabe? E, doutora, você falando de paixão, né? Acho que a gente já pode começar a abrir com algumas perguntas chaves, né, no nosso bate-papo. E da onde que surgiu essa paixão? Da onde que você viu que falou, olha, eu acho que eu quero ir para esse nicho de dermatologia, né? Onde que surgiu? Eu acho que um pouco do cerne de lidar com beleza veio porque eu venho de uma família que produz roupa, né? Então eu sempre estive conectada com esse mundo, tanto da moda quanto da beleza, de estar bem arrumado, de estar bem vestido, da maquiagem e de tudo mais. Só que tem certas coisas que a gente não corrige só com essas coisas. E acho que eu vi que na dermatologia, às vezes, a gente conseguiria, realçar a beleza dos pacientes de uma forma um pouquinho diferente, assim, vendo o que é único em cada um deles. Sim. E realmente realçando. Eu falo que atualmente a gente está numa era dessa padronização dos procedimentos, mas para mim, o que realmente é belo é a gente olhar individualmente cada paciente e valorizar ele realmente, porque impacta realmente na qualidade de vida, sabe? E eu vejo que a dermatologia tem muito disso, assim, da gente melhorar muito a vida desse paciente, né? Às vezes a gente trata a estética como se fosse algo superficial, mas a gente vê em estudos que realmente vai impactar depressão, ansiedade, vai impactar na forma como o paciente se posiciona no mercado de trabalho, na forma como ele é visto, na forma como ele é respeitado, até a gente partindo para outras áreas, na forma que ele se relaciona com as outras pessoas, né? Então, eu acho que é muito mágico tudo que a gente pode tirar dessa área, né? Além da gente tratar a doença desse paciente, que às vezes tem paciente que tem realmente doença de pele, câncer de pele, a gente evitar toda essa parte clínica, a gente pode ainda impactar na vida dele de muitas formas. É muito amplo, sabe? É uma área muito ampla e eu falo que é uma área muito bonita. Perfeito. E, doutora, voltando para um ponto que você trouxe, que faz muito sentido, que está acontecendo hoje em dia, né? Que cada ser é único, né? E, como você disse, a sociedade está tentando trazer uma padronização de beleza ou colocar assim, um ápice de beleza que todo mundo tem que ser igual, né? Exato. É atingir aquele ápice. Mas, como você disse, é muito diferente, né? As pessoas têm um biotipo diferente, uma pele diferente. Exato. E talvez a gente possa até trazer alguns cases de sucesso da sua clínica, talvez trazer como é que é o dia a dia da sua clínica. Eu acho que eu falo que eu gosto muito de trabalhar com algumas áreas, né? Gosto muito da tricologia, que é a parte dos cabelos, assim, Perfeito. da gente realmente cuidar desses pacientes, de retornar muito quando o paciente começa a perder cabelo, principalmente as mulheres, mas hoje em dia acho que os homens estão cada vez mais entrando nisso e Nem se me fala, preocupando doutor. com isso. Eu falo que os resultados quando a gente consegue fazer o tratamento otimizado, assim, unir tudo que a gente tem para isso, são muito bons. A gente começa a ver aquele paciente voltando feliz, com mais cabelo, assim, aquilo é muito bom, assim, e da questão dos procedimentos, assim, eu digo que pra mim não tem receita de bolo no consultório, sabe? Você vai chegar pra mim e você vai falar qual é a sua queixa. E a partir da sua queixa a gente vai analisar junto o que tem que ser feito. Não necessariamente a sua queixa é o que realmente vai te deixar mais... Se a gente corrigir isso, não necessariamente é o que vai te deixar mais bonito. Então, eu acho que a gente tem que pegar a queixa do paciente, pegar o que a gente aprendeu e o que a gente entende já do que é o belo e de como tornar mais belo e direcionar esses tratamentos. Mas eu falo que
assim, os cases são muito individuais dentro do consultório, assim, até porque a gente entra em várias questões, né? Não só de resolver a queixa do paciente, mas também de budget, do que o paciente quer. Então, não é, eu falo que pro meu paciente não é o que eu quero, é o que ele quer, né? O que ele quer melhorar, como ele quer se sentir. Eu posso direcionar ele no caminho dessa melhora, mas acho que isso tem que ser sobre ele, sabe? E eu acho que é o que eu tento trazer nas minhas consultas o máximo que eu posso. Que a consulta é sobre ele, né? Que é o momento dele. Porque, às vezes, assim, aquela mulher, às vezes, é aquela horinha que ela tirou na rotina corrida dela para cuidar dela como um todo, né? Então, eu falo que é mais profundo ainda isso tudo, sabe? E, doutora, acredito que vamos colocar assim, com o avanço da tecnologia hoje em dia, né? Vamos colocar o mundo digital, né? Essa parte do Instagram. As mulheres acabam, como eu disse, colocando um padrão de beleza muito alto e a gente percebe, como eu mesmo disse, né? Todas as mulheres são uma diferente das outras, como eu disse, com um biotipo diferente, né? Com esse avanço, vamos dizer assim, do digital, com esse Instagram, essas vitrines, né, que vem surgindo, você tem encontrado muita dificuldade, às vezes, de conversar com os seus pacientes em relação, olha, eu queria, às vezes elas vêm com como se diz, uma receita de bolo e, ó, eu quero até esse resultado final aqui e, infelizmente, às vezes não segue, né? É difícil. Eu falo que tem pacientes que querem muitas coisas e que é muito difícil você fazer com que eles não façam. E eu falo que o paciente, quando ele quer fazer uma coisa, ele vai fazer. Se não com você, com qualquer pessoa, né? Mas eu gosto de prezar, por exemplo, no meu consultório, na minha prática, em fazendo coisas que eu acredito. Porque o paciente que sai do meu consultório sai com a cara da doutora Beatriz. Então, assim, como que eu vou explicar? Com a forma de beleza que eu entendo e o que eu acho, né? Realmente disso tudo que eu trouxe pra ti, assim, de a gente valorizar a beleza individual, da gente não deixar um resultado artificial. Então, o meu paciente não é aquele paciente que vai sair, tipo, super preenchido, assim, entrou de um jeito e saiu de outro, sabe? Eu gosto que ele saia com aquela... que as pessoas falem assim, nossa, você tá mais bonito. O que você fez? Porque, assim, alguma coisa tá diferente, mas eu não sei de onde que vem esse diferente, sabe? Então, eu falo que, aos poucos, conforme a gente vai tendo a nossa prática clínica, a energia do nosso paciente vai se igualando um pouquinho com a nossa. Então, a gente vai tendo mais ou menos o paciente que a gente gosta. O paciente que gosta desse resultado mais natural, que gosta desse cuidado diferente, que vai querer valorizar o rosto de uma forma sutil, sabe? Acho que eu sou uma pessoa que acredita muito nessa questão energética e de como as coisas fluem, e eu acho que as pessoas corretas vão chegando até nós de acordo com o que a gente trabalha, sabe? E por isso que eu te falo que é importante eu fazer o que eu acredito que seja bom, óbvio, de acordo com as queixas do paciente, de acordo com as necessidades dele, né? Nunca é só sobre mim, é aquilo que eu trouxe antes, é sobre ele também, mas precisa estar alinhado com a forma que eu penso e o que eu vejo de beleza, porque senão eu vou estar por aí com o paciente falando que fui eu que fiz esse procedimento e não é o que eu acredito, né? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas na vida de acordo com o que a gente acredita, né? Perfeito. E, doutora, será que tem alguma história, alguma coisa que você pode contar nesse período da época de faculdade, /residência? Tem alguma história que a gente pode passar a trazer para o público? E talvez possa se encaixar com alguma residente ou alguém que está começando agora na área? Então, eu falo que a minha história não foi... Eu não escolhi o caminho da residência, né? Eu acabei fazendo uma pós-graduação. E eu falo que foi um dos momentos mais marcantes e decisivos da minha vida tomar essa decisão, sabe? Não foi a decisão mais fácil que eu tomei, longe disso, assim. Eu passei 2 anos estudando para a prova de residência e a parte de dermato, assim, tá muito concorrida de uma forma, assim, bizarra, assim. É uma coisa, assim, de você ter que acertar mais de 90% de uma prova, imagina. Então, 100 questões, você tem que acertar 94, 95, senão você não tem nem chance de concorrer à vaga. Não é nem assim, tá bom, eu acertei 95, passei. Não, você não tem nem a chance de passar. Então, eu falo que depois desses 2 anos estudando, aí eu tive uma conversa com meu pai e com a minha mãe, assim, e eles falaram assim, filha,
por que você não opta por um outro caminho? Existem outras formas de fazer o que você quer fazer. Será que vale realmente a pena ficar mais um ano, mais outro, sem uma garantia de que isso vai dar certo? E, de novo, não que eu acho que seja demérito quem fique mais tempo estudando. Eu acho que são visões de vida e o que você quer para sua vida, assim, sabe? Então, eu optei por vir fazer a minha pós-graduação e aqui em São Paulo, e foi, assim, eu digo que um dos momentos, como eu te falei, um dos momentos mais marcantes e decisivos na minha vida, porque eu me realizei muito nisso, assim, sabe? Eu vi que não é demérito nenhum não ter feito uma residência, que eu vou ter coisas melhores, que na pós eu tenho coisas melhores do que na residência, em certos aspectos, em outros nem tanto, e a gente vai alinhando as coisas e correndo atrás do que, o que não é tão bom a gente corre um pouquinho atrás, o que é melhor a gente é satisfeito, a gente aproveita os benefícios do que a gente tem. E eu digo que a experiência de São Paulo, todos os congressos, todos os cursos, as oportunidades, assim, eu falo que foi engrandecedor, e hoje em dia eu falo que, apesar de lá há uns 2 anos atrás essa decisão ter sido muito difícil de ser tomada, hoje em dia eu falo que eu não me arrependo sob hipótese nenhuma de tudo que ela significou e do que ela representou, sabe? Porque realmente foi muito bom, assim, sabe? E acho que é isso. É isso? Basicamente Sem é isso. problemas. É uma coisa bem interessante mesmo que você disse, e se percebe que todas as pessoas, vamos colocar no modo geral, para não colocar um único caso, né? Quando realmente quer alguma coisa, tem que correr atrás, não tem como a gente dizer que vai cair do céu as coisas. E a gente pode até colocar nessa questão de bagagem que você trouxe, exatamente quais são as áreas de atuações que você faz na Dermato dentro da sua clínica. Tá. Pode especificar, ou se quiser trazer alguns cases também que você já aplicou, fica à vontade. Perfeito. No consultório eu trabalho com a parte da estética, realmente, dos procedimentos, preenchimentos, bioestimuladores, botox e tudo mais. A parte da tricologia, que é uma área que eu gosto bastante, então a gente tratar dessas doenças de couro cabeludo, fazer diagnóstico correto, a gente evitar essa perda de cabelo a longo prazo. Até acho que é um tema que eu gosto de trazer, porque a gente tá muito numa era de transplante capilar, mas de nada adianta um transplante capilar se a gente não tiver esse tratamento clínico em consultório também, senão você vai perder esse transplante como um todo. Faço alguma parte de clínica, realmente ali ajuste de skincare para acne, melasma, melhora dessa qualidade de pele, e alguma coisa de procedimento cirúrgico também, se precisar fazer alguma biópsia. Eu sempre falo que a minha consulta é uma consulta completa, apesar de às vezes o paciente chegar mais com a queixa de fazer o procedimento estético, eu sempre trago isso como uma oportunidade do paciente passar numa consulta dermatológica, olhar todas as pintas do corpo, porque às vezes ali a gente acha alguma coisa que se eu não olhasse passaria, sabe? Então eu falo que eu aproveito o momento em que ele está lá pra gente já olhar isso um pouquinho também, sabe? Perfeito. E, doutora, trazendo essa questão dos seus cases, né? Eu vejo que hoje em dia a gente está vivendo, como eu disse, essa era da tecnologia muito alta, né? E a gente acaba trazendo também uma lifestyle ruim, vamos colocar assim, né? Isso vem trazendo muitos pontos ruins na hora de você fazer algum procedimento nas pessoas, como dizer, uma rotina com um sono ruim, às vezes com uma alimentação ruim, às vezes um pré-operatório e o pós-operatório acaba ficando ruim por causa desse estilo de vida, né? Tem vindo bastante notícia sobre isso, doutora? Eu digo que é difícil porque o paciente que não tem uma rotina boa, o resultado do procedimento nunca é o mesmo de um paciente que tem uma vida saudável, né? Então eu falo para os pacientes, assim, chega muita gente assim, quero fazer isso, aquilo, aquele outro, aí fuma absurdos, assim, sabe? Eu falo, a gente não consegue entregar o mesmo resultado. Se a gente faz um bioestimulador de colágeno que vai espessar essa pele, que vai melhorar a qualidade dessa pele num paciente fumante, o resultado é muito aquém. Ele faz uma quebra de colágeno muito maior do que um paciente que tem uma qualidade de vida boa, né? Mas também é aquela coisa, né? Essa é a vida moderna atualmente, né? Sim. Então, assim, eu sempre falo, a gente consegue alinhar certos pontos. Então, parar de fumar, beber numa menor quantidade, fazer uma atividade física, mas tem certas coisas que também não cabem, às vezes eu também não consigo fazer, né? Então eu falo que
é o meu papel também entender a rotina de vida de cada paciente e a gente tentar otimizar isso aí para tornar o melhor possível, né? Perfeito. E, doutora, trazendo esses cases que você trouxe para mim, se você fosse especificar alguma rotina, vamos colocar, não ideal, mas o que você aconselhasse, né, para as pessoas, para que tivesse um pós, um pré-operação adequada, vamos dizer assim, com 100% de aproveitamento, como é que você poderia dizer para a gente? Eu acho que, inicialmente, tudo sono, né? A gente conseguir dormir ali. Falo que é muito individual, mas eu falo que, em média, 8 horas de sono seria bom, né? Alimentação, né? Então, eu falo assim, a gente ter uma alimentação balanceada, frutas, verduras, legumes, proteína, carboidrato, tudo ali dentro do mais otimizado possível. E a prática de atividade física, né? E também eu sempre falo, né, que um paciente que tem uma rotina de skincare todos os dias em casa vai ter um resultado muito melhor do que um paciente que não é caprichoso nesse sentido, né? Então, a constância nessa rotina de skincare é muito importante. Eu vejo muito paciente alternando, assim, usa 1000 produtos diferentes, porque daí a gente vê, a blogueira posta um, aí a outra mocinha fala outro, e aí esse paciente chega pra mim, às vezes, com, assim, 10 opções de creme, nenhum deles está usando direito, cada dia é uma coisa diferente. Eu falo que, assim, constância, às vezes, na maioria das vezes, menos é mais. Então, você manter essa constância ao longo do tempo vai entregar um resultado muito mais efetivo do que você ficar alternando 1000 vezes o creme que você está usando, sabe? Entendi. E, doutora, se a gente fosse colocar um ranking, vamos colocar dos top 5 produtos que... Acho que vamos colocar 5. 5 eu acho que é muito produtos pra gente colocar dos melhores para que não pode faltar, o exemplo, não é necessário do homem ou da mulher. Especificamente, eu acho que tem diferença, né? Eu acho que quase não. Assim, eu falo que pro paciente que chega pra mim e fala assim, eu não gosto, doutor, eu detesto fazer isso, eu não tenho paciência. Eu falo que, assim, você ter 3 pontos básicos pra sua vida é o suficiente pra gente estar ok na rotina de skincare. Então, um gel de limpeza adequado ao seu tipo de pele, né? Porque às vezes eu vejo paciente com pele oleosa, acha que tem que usar aquele gel de limpeza que sai, assim, a pele sai, assim, repuxando, assim, não é isso, é só pra limpar. Não precisa, assim, dar um aspecto de repuxada. Um bom hidratante, e aí entra... Eu falo que é por isso que é tão importante passar no dermatologista, porque a gente consegue identificar o tipo de pele do paciente e escolher um hidratante para ele, né? Não é tão simples assim. Então, às vezes, tem um paciente que chega para mim e fala assim, doutor, eu odeio hidratante, porque minha pele fica peguenta. Tá, quem sabe se você não achou o seu hidratante que seria o adequado, né, para o seu tipo de pele. E às vezes também é um pouquinho de teste e erro. Então eu falo para eles, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência no processo dessa escolha. A gente vai testar às vezes vai dar certo, às vezes a gente vai ter que trocar. Então, assim, ter esse contato próximo com o paciente é algo muito legal. E o terceiro passo, um bom protetor solar, né? A gente fala que é o melhor anti-aging de todos, né? O uso do protetor solar. E uma lembrança muito engraçada também em relação a essa parte de hidratantes, né? Eu tenho a pele também muito oleosa. E esse primeiro contato que eu tive com essa parte de ir num dermatologista, né? Foi muito tardar, vamos dizer assim. Então, antes eu usava aquele da Nivea, que é a base de óleo. E minha pele é oleosa. Eu fiquei... A conta não fecha, se você parar pra ver, né? Eu sempre reclamava, não, minha pele tá oleosa, e sempre ia sem pesquisar, por exemplo, com um expert da área, né? E no final das contas é o que eu vejo que as pessoas vêm fazendo bastante. Vou colocar até o meu case em evidência, né? Pesquisa no ChatGPT, procura lá quais os melhores cremes ou cremes hidratantes para pele, para tratar a oleosidade. Isso. Mas aquilo, se a gente vê, ele vai trazer exatamente o que a gente quer, né? Não com tanta assertividade. Então, por isso que a gente vê que a gente precisa buscar bons profissionais, né? Para realmente solucionar o seu problema. Exato. Eu acho que o chat vem para ajudar a gente de inúmeras formas. Eu acho que não tem como a gente negar o que ele tá trazendo, facilitando a vida realmente. Mas eu falo que tem certas coisas que a prática humana não tem como ser substituída. E acho que a área médica é uma delas nesse sentido, assim, sabe? E eu falo que as pessoas confundem muito.
Eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu falo assim, oleosidade não é hidratação. Hidratação é uma coisa, oleosidade é outra totalmente diferente. E você ter uma pele oleosa que não está hidratada, você vai ter o efeito rebote. Você vai ter mais oleosidade ainda, porque a pele vai tentar responder a essa falta de hidratação que ela tem, né? E, doutora, tem um ponto que eu gostaria de trazer, não sei se você já viu, a gente faz um tempo já, mas tem aqueles seriados coreanos, aqueles doramas, né, em específico, e a gente vê que voltado para o homem hoje em dia também, que está em alta também, mas voltado para a mulher, você vê que eles tentam trazer um padrão de beleza oriental, vamos dizer assim, que a gente é brasileiro, e aqui é um clima totalmente diferente, é tropical, você vê que tem uma demanda trazendo por causa disso? Eu digo que o skincare coreano está dominando o skincare mundial. E assim, antigamente era a França, né? Mas eles estão vindo assim com tudo. Eu acho que tem produtos muito legais, tem muita coisa que a gente consegue adaptar para a pele do brasileiro, mas não é tudo. E é muito de teste, assim, a gente precisa ver se a pele do paciente vai tolerar isso, né? Por ser a gente vive num clima tropical. É uma pele mais oleosa, é uma pele com tendência a acne muito maior do que a dos orientais, até porque a deles é muito mais seca, tem características muito diferentes das nossas, então a gente até consegue adaptar, mas isso sempre tem que ser com parcimônia e com um dermatologista para te orientar. Então eu vejo muita gente chegando assim, eu comprei esse produto e aquele outro, meu rosto fica, eles falam assim, sebento, sabe? Sim, porque é um produto muito mais hidratante do que essa pele tá apta a receber, né? Eu falo que paciente com pele oleosa tem que ter creme sequinho, né? Então se a gente usa um creme que é pesado demais, mais oleosidade, mais acne, né? E, doutora, para as pessoas que estão assistindo a gente, para os homens e para as mulheres também, quais são os principais sinais, vamos dizer assim, que as pessoas identificaram na sua pele, perdão, se identificar, né, tem que já correr para um dermatologista ou dá para tratar em casa, como disse, às vezes fazer uma pesquisa rápida, tem algum conselho que você pode trazer para a gente? Eu acho que de dica, assim, realmente corra para o dermatologista, eu acho que são as pintinhas que a gente tem que sempre se atentar, sabe? Então, como que a gente vai identificar um câncer de pele? Vai ser aquela lesão que mudou de tamanho, mudou de padrão, então ela era redondinha e ficou meio quadrada? Ou ela começa a fazer casquinha, ela começa a sangrar? Uma lesão que você não tinha, principalmente paciente depois dos 30 anos, com pintinhas novas, é interessante passar no dermatologista. Nem todas serão câncer, eu acho que a gente consegue avaliar muito bem em consulta, tem muito paciente que às vezes chega lá desesperado e é só uma lesão benigna mesmo, mas eu acho que vale a pena deixar esse respaldo de, observar seu corpo, ver as suas pintas, porque assim, às vezes a gente consegue identificar um câncer de pele precocemente e evitar que ele progrida e tenha demais danos para o paciente, né? Perfeito. Maravilha. Eu acho que assim, uma vez por ano, todo paciente deveria passar no dermatologista. Para a gente alinhar toda essa questão de cuidado com o corpo, cuidado com o cabelo, cuidado com as pintas do corpo e tudo mais, sabe? Eu acho que diagnóstico precoce evita muito dano a longo prazo. Então, assim, se a gente diagnosticar uma doença de couro cabeludo cedo, a gente vai evitar a perda de cabelo. A gente recuperar um cabelo que está com um diagnóstico recente de alopécia é muito mais fácil do que a gente pegar um paciente que já está anos com aquela queda de cabelo e nunca foi no dermato, sabe? Então, é o que eu te falei, eu gosto das minhas consultas bem completas, então, assim, eu gosto de examinar o paciente realmente como um todo. Então, por mais que ele venha pra mim e fale assim, eu quero fazer isso, eu vim por causa disso, eu, na minha primeira consulta, principalmente, e uma vez por ano, quando são meus pacientes mais recorrentes, eu faço o exame, eu olho o cabelo, aí eu olho a pele como um todo, eu digo que eu reviro o paciente, eu sento ele, eu olho embaixo do pé dele, eu olho as unhas dele, porque ali, às vezes, a gente acha coisa que passa, que o paciente, às vezes o paciente nem sabe que tá lá, sabe? E, doutora, você trazendo esses pontos em específico, né, como se disse, 360 que você traz para os seus pacientes, você conseguiria especificar para a gente, mais ou menos, como é que funciona essa consultoria mais detalhada, né, com o paciente, que se você vê, hoje em dia a gente vê muitos dermatologistas que é como se fosse um fast food. Ele vem, resolve o problema dele, vai embora, entrega o que tem que entregar e pronto. Pelo que eu vejo, dá para perceber que
você entrega um 360 diferente, né? Porque, como você disse, tem uma situação, olha, nas unhas do pé. Para mim, eu nunca tinha ouvido falar disso. Para mim, eu pensava que aconselhava um creme, fazia alguns procedimentos na pele, facial, né, vamos dizer assim, e nunca tinha ouvido falar mais detalhadamente dessa forma que você trouxe. Você consegue especificar pra gente como é que funciona? É que eu sempre falo que a dermato envolve tudo, né? A dermato primeiro é toda a pele do corpo, então você é o maior órgão do corpo humano, né? Então a gente tem que examinar ele como um todo. A questão de unhas, então assim, tem doença dermatológica que às vezes a gente vai diagnosticar pela unha do paciente. A micose na unha do pé. É o dermato que trata, teoricamente, né? Apesar de a gente estar numa era em que o dermato está mais para a área de procedimento estético, está dentro da alçada dele olhar isso e tratar isso. Porque a gente pode evitar, eu falo principalmente assim, se você pegar um paciente idoso, aquela micose na unha do pé dele pode ser uma porta de entrada para ele ter uma infecção bacteriana, para ele ser internado num hospital, sabe? Então, acho que isso tudo é relevante. O couro cabeludo dele, que nem eu te falei, diagnosticar essa doença antes. A sobrancelha, às vezes, tem paciente que começa com alopécia, não começa pelo cabelo, você começa a ver a perda do canto da sobrancelha, que assim, ele já começa a perder o finalzinho, sabe? Então, eu falo que tá no meu papel ter um olhar extremamente atento do meu paciente, apesar de ele... na maioria das vezes ele vem por uma outra queixa, mas eu, com o meu conhecimento, olhar ele como um todo, traz uma segurança até para esse paciente, às vezes de fazer outras coisas comigo, de continuar comigo, sabe? E não só isso, eu falo que como médico a gente é um pouquinho terapeuta, né? A gente conversa, a gente escuta esse paciente, às vezes ele quer ir lá mais para contar e ser acolhido do que qualquer outra coisa. E trazer essa consulta 360 faz ele se sentir muito confortável, sabe? Ele se sente cuidado. E eu acho que é o que eu gosto de que os meus pacientes se sintam, cuidados. Eu conto que eu acho que quando a gente é médico, a gente tem que se conectar, sabe? Pelo menos um pouquinho com o nosso paciente. Alguma coisa a gente tem que conseguir acessar ele, porque é ali que ele vai te entregar o que ele quer, é ali que você vai começar a entender o cerne da queixa dele, sabe? Porque às vezes não é o que ele fala, é a situação como um todo, né? E eu conto que essa semana me aconteceu uma situação muito bonita, assim, que é uma paciente minha que está cuidando realmente dessa parte capilar. Ela já é uma paciente mais velha, assim, acho que ela deve estar na faixa dos seus 50, 55 anos. E ela tem uma alopécia, assim, bem grave, já bem avançada, assim, de tipo, a gente conseguir visualizar todo o couro cabeludo dela. E ninguém nunca tinha diagnosticado ela com a doença. E acho que ela também não tinha ido atrás disso, né? E aí chegou esse momento, agora ela tá comigo já há 3 meses, é o 3º mês dela que a gente tá em tratamento. E assim, ela já tá vindo, assim, muito, assim, você vê que ela tá vindo um pouquinho mais feliz, assim, ela fala assim, nossa, doutora, o meu cabelo já... Ela se queixava do cabelo muito oleoso e tudo mais, o cabelo não tá mais tão oleoso, já tá crescendo um pouquinho mais de fio. Claro que é um tratamento longo, assim, como eu te falei, assim, quando a doença tá muito avançada, é mais difícil de tratar, assim, aquele folículo capilar já ficou morto por muito tempo, então a gente trazer ele de volta é difícil, assim. Eu falo que era uma paciente, assim, que por mais que a gente estivesse tendo resultados muito bons, que ela confiasse em mim, tava muito difícil, assim, eu não conseguia, sabe? Essa conexão que eu gosto de ter, eu não tava conseguindo, assim. Eu falei, gente, o que eu vou fazer para me conectar com essa paciente, assim, que... E, de novo, não que ela não gostasse de mim, assim, sabe? Mas acho que, pela história de vida que ela já tinha me contado, acho que ela era uma paciente mais fechada, né? E ela é uma paciente extremamente religiosa, né? E a gente foi fazer as sessões de microagulhamento capilar, que é um tratamento, assim, que eu falo que o resultado é muito bom, mas ele dói um pouquinho. Eu falo que não é o tratamento mais gostoso, assim, da gente fazer. E aí, naquilo, assim, quando eu faço MVP capilar, eu falo que eu sou muito falante. Você deve ter percebido aqui que eu falo muito. Então, eu sempre, meus pacientes, assim, a gente vai conversando. E ela não fala comigo, né? Ela, tipo assim, ela entra muda e sai calada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Pensei, vou colocar uma música, né? Pra melhorar o ambiente. Vamos ver se, quem sabe, escutando uma música, ela se distraia. E eu perguntei, o que ela gostava de escutar e tudo mais.
E aí ela falou assim, eu gosto muito de escutar louvor, doutora. Aí eu falei, olha, eu tenho a minha playlist que eu escuto nos meus dias de manhã, eu vou colocar, não sei se é do agrado da senhora, se tiver qualquer música que a senhora queira que eu coloque pra senhora também, tá tudo certo. E, gente, foi muito, muito bonito, porque foi num instante, assim, que começou a tocar a música, assim, correu uma lagrimazinha, assim, do olho dela. Eu falei, gente, acho que foi um dos... Sabe, assim, quando você se realiza profissionalmente, assim, você tem uma sensação de êxtase no que você tá fazendo, sabe? E eu digo que por esses motivos que o que a gente faz vale a pena, por esses motivos que vale fazer esse atendimento 360 com o paciente, e por esses motivos que vale a gente entregar um pouquinho da nossa energia e receber um pouquinho da energia do nosso paciente, sabe? E vai acontecendo o que eu falei pra ti. Os pacientes energeticamente compatíveis com você vão aparecendo e você vai criando uma cartela de pacientes e uma rotina muito gostosa no seu dia a dia, sabe? Perfeito, doutora. E realmente obrigado por tudo que você já trouxe pra gente aqui. E a gente está chegando mais ou menos na reta do final já aqui. E se você fosse trazer uma mensagem para seus pacientes, para quem está escutando a gente também em relação a esse nosso bate-papo, se fosse dar uma mensagem para ele, fundo do seu coração, o que você falaria? Você pode olhar para a câmera se você quiser. Eu falaria para que todo paciente encontre um médico que esteja disposto a cuidar dele como se fosse alguém da família dele. Óbvio que a gente não é família, mas a gente tenta cuidar da forma... Eu falo assim, eu tento cuidar dos meus pacientes como se fosse a minha mãe, como se fosse meu pai, como se fosse meu irmão, porque aí a gente tem o que diferencia um profissional de outro, sabe? É alguém que vai realmente ter um cuidado com você, além de querer vender algo para você, e sim realmente cuidar, se conectar. Então eu falo que procure um médico para ser esse o seu médico, não precisa ser eu. Acho que tem tanta gente boa por aí, mas se quiser me conhecer também, a gente agenda, a gente combina. E eu falo que é isso, eu acho. Procure o médico que vai cuidar de você com o coração dele mesmo, sabe? Perfeito, doutora. E para quem quiser te encontrar? Suas redes sociais, você poderia dizer pra gente, por favor? Sim, o meu Instagram é @biamansky, que é basicamente só o meu nome e meu sobrenome. E lá tem o link da bio e a gente consegue organizar as consultas. Eu atendo tanto em Santa Catarina uma vez por mês, assim, a agenda é um pouquinho mais reduzida, mas eu sempre consigo encaixar alguns pacientes por lá. E em São Paulo também, aí tanto em Moema quanto ali nos Jardins, no Oscar Freire. A gente consegue sempre organizar. É só entrar em contato pelo link e a gente agenda consulta e conversa um pouquinho. Perfeito, doutora. Perfeito. Novamente, muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço demais tudo que você trouxe pra gente. Tem muitas coisas aqui que eu não sabia. Conseguiu me esclarecer bastante, me informar bastante. Então, para quem, nossos ouvintes, né, tenho certeza que vai ser 100% aproveitado tudo que a gente conversou aqui, tá? Sim, com certeza. Acho que sempre, toda troca, a gente tira algo de bom, né? A gente tem que buscar otimizar e entender e agregar a nossa vida sempre com as trocas que a gente tem, né? Perfeito. E nessa reta final, vou abrir o microfone para você despedir. Tá. Então, tá bom, gente. Foi um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês, contar um pouco da minha história, das minhas visões de mundo, de como eu enxergo o meu consultório, de como eu gosto de atender meus pacientes. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida fico à disposição. Maravilha, doutora. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Além do Jaleco e agradeço a presença de todos aqui que chegaram até o final. Tchau, tchau.